Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença de todos. Faço o aviso que a nossa sessão está sendo gravada para a posterior postagem no nosso canal do YouTube e peço que me acompanhem na leitura do livro Agenda Cristã. Boa noite. Boa noite. Respostas à pressa. Evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Para que ter pressa, então? Guarde a calma. Fuja, porém, à ociosidade, como quem reconhece o decisivo valor do minuto. Semeie o amor. Pense no devotamento daquele que nos ama desde o princípio. Guarde o equilíbrio. Paixões e desejos desenfreados são forças de arrasamento na criação divina. Cultive a confiança. O sol reaparecerá amanhã no horizonte e a paisagem será diferente. Intensifique o próprio esforço. Sua vida será o que você fizer dela. Estime a solidariedade. Você não poderá viver sem os outros, embora na maioria dos casos possam os outros viver sem você. Experimente a solidão. De quando em quando Jesus esteve sozinho, nos momentos cruciais da sua passagem pela Terra. Dê movimento construtivo às suas horas. Não converta, no entanto, a existência numa torre de Babel. Renda culto fiel à paz. Não se esqueça, todavia, de que você jamais viverá tranquilo sem dar paz aos que pisam seu caminho. Prece inicial, Rubem. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti está o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastar também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato. Amém. O que vamos ler, meninas? Rosinha, eu vou pedir para você escolher hoje porque não dá para me mexer muito com a internet aqui.
Eu abri aqui o livro dos Espíritos, afeição dos Espíritos por certas pessoas. É questão 484. A afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Havendo qualquer comentário, vocês, por favor, me interrompam. 484. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem? Tá ouvindo, mãe? Não tá me ouvindo? Desculpa, eu perguntei para minha mãe. Vou fechar o microfone. Imagina. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. 485. É exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? A verdadeira afeição nada tem de carnal, mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se uma reminiscência das paixões humanas. 486. Interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Afligem-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? Os bons espíritos fazem todo o bem que lhes seja possível e se sentem ditosos, felizes com as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males, quando os não suportais com resignação, porque nenhum benefício então tirai deles, assemelhando-vos, em tais casos, ao doente que rejeita a beberagem, a bebida amarga que o há de curar. Então, os espíritos bons, eles ficam, se entristecem, não quando nós estamos passando momentos difíceis, porque os momentos difíceis são necessários ao nosso aprendizado, mas quando nós nos revoltamos com esses momentos difíceis, porque quando entra em cena a rebeldia, a prova não, ou expiação não é aproveitada. Então, teremos que repeti-la cedo ou tarde. 487. Dentre os nossos males, de que natureza são os de que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou morais? O vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. Daí decorre tudo o mais. Riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Rejubilam com os que redundam na abreviação do tempo de vossas provas. Nota de Kardec. Sabendo ser transitória a vida corporal e que as tribulações que lhe são inerentes constituem meios de alcançarmos melhor estado, os espíritos mais se afligem pelos nossos males, devido a causas de ordem moral, do que pelos nossos sofrimentos físicos, todos passageiros. Poucos se incomodam com as desgraças que apenas atingem as nossas ideias mundanas, tal como fazemos com as mágoas pueris das crianças. Um exemplo muito bom, né? Às vezes o seu filho, a sua filha se chateia com um coleguinha, né? Chora, diz que ficou magoado,
E, e nós, assim, damos a importância que tem que ser dada, né? Que são crianças que não sabem ainda expressar os seus sentimentos. Os bons espíritos veem, assim, essas nossas desgraças, né? Que atingem as nossas ideias mundanas, ou seja, que atingem o nosso orgulho, o nosso egoísmo, como coisas inerentes à vida material e que, né, que precedem o nosso progresso, que são necessárias ao nosso progresso. Vendo nas amarguras da vida um meio de nos adiantarmos. Os espíritos as consideram como a crise ocasional de que resultará a salvação do doente. Compadecem-se dos nossos sofrimentos, como nos compadecemos dos de um amigo. Porém, enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo, os apreciam de um modo diverso do nosso. Então, ao passo que os bons nos levantam o ânimo no interesse do nosso futuro, os outros nos impelem ao desespero, objetivando comprometer-nos. Ou seja, os nossos espíritos amigos que velam por nós, os nossos mentores, pois nós sabemos que nós não temos só um mentor, nós temos parentes desencarnados que velam por nós, amigos desencarnados que velam por nós. Temos também, por exemplo, nesse trabalho que nós fazemos quase que diariamente, nós vamos ajudando outros espíritos. E eles se afinizam conosco e daí passam a integrar esse contingente de amizades. Então, vamos ter cada vez mais amigos verdadeiros no plano espiritual, que se interessam por nós. E como eles têm uma visão mais dilatada do nosso conjunto da reencarnação, porque o Fred, esse aqui que vos fala, não é só os sofrimentos cotidianos que eu tenho, a luta no trabalho, a luta em casa, conseguir fazer tudo, conseguir ter paciência com a minha esposa, com a minha filha. O que os espíritos veem? Eles conseguem ver que todas essas tribulações que eu estou sofrendo, seja de qual natureza forem, eles entendem que o objetivo final é o meu progresso. Então, é claro que eles veem a minha dor, mas a minha dor é como aquela dor infantil da criança que não sabe bem o que quer e como fazer. Então, a partir do é mais ou menos como todo mundo aqui já deve ter jogado aqueles fliperamas de bolinha, né? Que tem aqueles dois braços que vão mexendo, você vai apertando o botão e, né, e a bolinha vai socando num monte de lugar. Assim somos nós, né? A nossa inexperiência, né? A nossa falta de compromisso com a verdadeira vida, que é espiritual, com a nossa mudança, faz com que nós vamos nos chocando, né? Uma hora para um lado, hora para o outro, e a vida nos empurra para lá, para cá, nos sacode. Aí, quando somos trazidos para a doutrina espírita, quando começamos a enxergar as coisas da vida material como instrumentos, nós começamos a dar graças em tudo, porque tudo que acontece é para o nosso bem, é para a nossa correção de rumo. Então a vida, as circunstâncias estão sempre corrigindo o nosso rumo. E o nosso sofrimento, ele só se
prolonga quando a gente resiste às mudanças. Então, quem quem tá, quem tá, quem já velejou alguma vez sabe que o vento limita a direção do barco. Você consegue ir a favor do vento, você consegue ir a 40 graus, 60 graus do vento, mas você não consegue ir contra o vento. E tem momentos, né, que a vida, né, que é o vento, nós estamos batendo de frente com o vento. E mesmo assim, nós insistimos em ficar contra o vento, ao invés de mudarmos o rumo. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Tá sem som, pessoal. Fred, tá ouvindo? Deu um toque errado aqui no meu aparelho. Agora sim. Alô? Tá ouvindo? Sim, pode prosseguir, Rubem. É por isso que o termo resignação ele é muito recorrente na doutrina espírita, não é? Dadas essas questões do que nós enfrentamos na nossa vida material, né? Os sofrimentos que nos impingem, né? Também porque nós escolhemos essa forma, né? Para evoluirmos, né? Parafraseando aí Dostoiévski, ele disse certa vez aí: só temo uma coisa, não ser digno dos meus sofrimentos. É algo para a gente refletir, né? Porque habitar esse planeta pode se preparar. Você vai sofrer na carne, no espírito, nos dois. Isso é invariável, é algo inevitável e que alcança tanto os mais humildes como os mais abastados, né, mesmo? Então nós temos que nos preparar para essas adversidades da vida, né? Sempre. E recorrer à prece, né? Quando a situação estiver muito difícil, né? O fardo for muito pesado para a gente carregar, né? Eu me lembrei que uma comunicação do meu avô, eu tenho outros dois irmãos mais velhos que eu, e ele, nessa comunicação, ele falou de um dos filhos do meu pai, né? Aí, como ele era muito apegado ao meu irmão mais velho, aí falaram, não, é o João? Ele falou, não, é o terceiro. Ele sabia que eu ia ter uma vida muito tribulada, que eu ia enfrentar uma profissão difícil, né? Perigosa, extremamente perigosa em todos os aspectos, né? Difícil de ser exercida, não é? Difícil de agradar a todos, difícil de cumprir com todos os objetivos que nós nos propomos ou propusemos. E assim vamos, né? Caminhando de acordo com as nossas reais possibilidades. E entendemos que nós temos virtudes e limitações, né? Isso é inerente de todos os seres humanos, né? Muito obrigado, Fred. Por nada. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não, não. Eu lembro de um desenho antigo. Quem como eu é novinho, quem era criança na década de 80 deve lembrar de um desenho da Hanna-Barbera que tinha o leão, o Lipe e a hiena, o Hard, né? E eles estavam o Lipe, né, sempre procurava ver as coisas, né, de um ponto de vista mais otimista, né? E o Hard, que era a hiena, sempre estava, ó vida, ó azar, né? E, e às vezes eu me vejo nesses dois papéis. Ora eu sou o leão, sou o Hard, que vejo as coisas do lado bom. Ora eu tô falando, ó vida, ó azar, por que comigo? Por que não sei o quê? Por que eu não sei o quê? Ao invés de agradecer, né? Só para terminar aqui,
Pergunta 488. Os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, maior simpatia nos votam do que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida, e quase sempre vos protegem como espíritos, de acordo com o poder de que dispõem. Letra A. São sensíveis à afeição que lhe conservamos? Muito sensíveis, mas esquecem-se dos que os olvidam, dos que acabam esquecendo. Alguém quer fazer algum comentário final antes de passarmos para as vibrações? Não. Me chamou um pouco a atenção essa parte dos anjos de guarda. Eu vou fazer uma leitura rápida de algumas perguntas só para a gente finalizar. 400 anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. 489. Há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Há o irmão espiritual que o chamais de bom espírito ou bom gênio, ou seja, o nosso mentor, o nosso anjo de guarda, que é um espírito mais evoluído do que nós. Que como ele nos ajudaria se ele não fosse mais evoluído do que nós? Então, aquela vozinha da consciência que fala, não faz isso, se acalma, é o nosso anjo de guarda. 490. Que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? O espírito protetor pertencente a uma ordem elevada, que eu acabei de falar. 491. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda, pelo caminho do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. 492. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento, desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espiritual, na vida espírita, depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Então, muito provavelmente, o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, já nos acompanha há várias encarnações, ou seja, séculos, milênios. 493. É voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? O espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo, esse trabalho. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher para seus protegidos seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros missão ou dever. Dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Não, mas protege-os menos exclusivamente. Então, se eu tenho o meu anjo da guarda, o meu espírito protetor, a prioridade dele sou eu. Mas na medida que ele vê que eu já consigo seguir com as minhas próprias pernas, ele não vai ficar 24 horas de plantão comigo. Ele vai fazer outras atividades, vai ajudar outras pessoas. E daí, quando eu preciso, é como se a gente tivesse assim um WhatsApp direto com o nosso mentor, né? Então, às vezes, eu vou escorregar, como ele capta o meu pensamento instantaneamente, ele sabe o que se passa, ele já manda um zap. Ô, o que você está fazendo aí? Presta atenção. Aí você já dá aquela... Falar, opa, é mesmo, olha, eu ia fazer coisa errada. Agora, vamos supor que, né, eu estou num momento muito tumultuado da minha vida, muito difícil. É claro que daí ele vai ficar mais próximo de mim. E não só ele. Outros irmãos, outros amigos espirituais que me devotam
atenção e carinho, me ajudando a me sustentar. 494. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas neste caso outros o substituem. Então, se o meu mentor tiver uma missão a desempenhar, outro vai ficar no lugar dele. Ou seja, eu nunca estou desamparado. 495. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos seus conselhos? Olha só, o meu anjo da guarda está falando, escuta, não faz isso, não vai por aí, né? Não faz assim. Aí eu falo, não vou fazer o que eu quiser. Ele afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais fortes é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Ou seja, eu estou escolhendo receber as más influências dos espíritos inferiores. Então ele se afasta, ele respeita o meu livre-arbítrio. Não o abandona completamente, porém, e sempre se faz ouvir. Então o homem que tapa os ouvidos, o protetor, volta desde que este o chame. Ou então, quando tudo dá errado, né? Ele fala, meu Deus, e agora? Aí você faz a prece e ele vem. É uma doutrina essa dos anjos guardiões que, pelo seu encanto e doçura, deverá converter os que menos acreditam, os incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de ter sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos de que todos os mais intimamente que se vos ligam à terra, ou seja, como eles nos conhecem profundamente, sabem o que nós precisamos, ele não vai ser aquele amigo falso que, né, vai lá, passa a mão na sua cabeça, ô, coitadinho, não, tá sofrendo. Não, ele fala, vamos, levanta daí, vamos que eu te ajudo. Mas você tem que fazer o esforço. Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus que aí os colocou. E aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão, porque nós somos ainda atrasados. Então, a missão deles não é fácil. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhe ouve os ponderados conselhos. Se conhecesses bem essa verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Mas, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar? Não te aconselhei isso, entretanto, não o fizeste. Não te mostrei o abismo, contudo, nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferistes, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Interrogai os anjos guardiões. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantai-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtarei vossas provas e mais felizes tornarei as vossas existências. Vamos, homens, coragens. De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos, ideias preconcebidas. Entrai na vossa senda, na vossa luta, diante dos passos que se vos abre. Caminhai, tendes guia, segui-os. Para a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus.
Alguém gostaria de fazer algum comentário? Sem áudio, Ruben. Fred, boa noite. Boa noite, Thiago. Pode perguntar. Assim, se caso a gente não escutasse ou a intuição ou a voz do nosso anjo da guarda, pode acontecer isso ou não? Pode sim, Thiago. Nós temos o livre-arbítrio. Às vezes você vai fazer alguma coisa que você sente que não é das melhores. Você não escuta uma intuição falando: não faz isso, Thiago. Pensa melhor. Você está nervoso. Se tranquiliza. Conversa com ele ou com ela depois. E aí, qual que é o nosso livre-arbítrio? Seguir o conselho? Tem razão. Eu vou falar com a pessoa depois. Ou então fala, não, eu vou tirar satisfação agora, vou resolver esse negócio agora. Aí ele se afasta. Fala, bom, ele preferiu não me ouvir. Aí você vai lá, né, discute, fala um monte de bobagem, faz um monte de bobagem. Aí a hora que você põe a mão na cabeça, fala, meu Deus, o que eu fui fazer? Senhor, me ajuda. Tá lá de volta. Entendeu? Entendi, boa. Sempre acontece isso mesmo, né? Sem dúvida. Quando eu tinha 15 anos, eu peguei um 38 da minha mãe. Eu tinha um amigo que tinha acabado de se suicidar. Roleta russa. Eu peguei o 38, coloquei uma bala na câmera, girei o tambor, fechei. Só que eu não coloquei na minha cabeça. Eu apontei para o armário e falei assim: vamos ver se eu ia morrer. E a arma disparou. A bala entrou no armário, ricocheteou, bateu no meu joelho, eu tomei um susto dos infernos. Achei que a bala tivesse entrado. Não, mas só ficou um roxo. E alguns momentos antes disso eu escutei assim claramente: não faça isso, o que você está fazendo? E aí eu conversei com a voz: não, eu só vou apontar para o armário, eu não vou me matar. Então, veja, né? Isso foi uma intervenção do meu anjo da guarda, né? Assim como eu entrei em 160 numa curva da Tamoios, que eu escutei, não pisa no freio, não pisa no freio. Nessa mesma noite, minha mãe sonhou que eu estava morto na estrada. Né? Mais uma intervenção. E quantos desses exemplos todos nós temos de algum livramento? Né? Algum conselho anterior, né? Alguma coisa que nos salvou no último momento, né? Tudo isso é o amor de Deus através do nosso mentor espiritual. Comentários finais para podermos ir para as vibrações. Fred, essa instituição intuitiva, né, nos livra de né, tantas dificuldades na vida, né? Talvez se nós não tivéssemos essa ajuda espiritual, né? esse processo intuitivo, ai de nós, né? E o que podemos dizer, né, quando partimos para o mundo espiritual e nos encontrarmos com esse anjo da guarda que tanto sofreu com a gente, né, na nossa existência material? O que dizer, não, meu irmão? Um abraço. É, Rubem. O que dizer desse nosso amigo espiritual? Bom, um dia seremos anjos guardiões também, vamos sentir na pele as mesmas dificuldades, né? Pessoal, vamos então partir agora para a parte das vibrações. Nós que tanto recebemos, que fomos abençoados com essa doutrina consoladora
que nos explica as razões dos nossos sofrimentos. Vamos então agora vibrar por todos aqueles que estão em sofrimento muito maiores do que os nossos, inicialmente pelos nossos irmãos desencarnados que vivem no mundo espiritual, que passam por dores difíceis, como aqueles que escolheram sair da vida física pela porta do suicídio, como a nossa irmã Verena, Juliana, Gabriele, Elias, Alain, Bruno e tantos outros, que esses espíritos que nós conhecemos sejam amparados, que um raio da eterna bondade do Cristo ampare esses irmãos e que eles possam saber que não estão abandonados, que existem pessoas que por eles se lembram e nutrem profundo carinho e consideração. Vibremos também pelos nossos irmãos encarnados em sofrimento e principalmente aqueles que estão com a ideação suicida, que nós sabemos que a ideia suicida não se instala de uma vez. Ela vai sendo soprada como uma brasa que vai pegando fogo aos poucos. Que esses irmãos desalentados, tanto quanto seus obsessores, que querem a vingança e por isso são ainda mais desgraçados do que os encarnados, todos eles sejam amparados. Que os obsessores possam ser convencidos de que só o amor vence. E que agora, cada um de nós possa pensar naquelas pessoas que lhe vêm à mente neste momento, vibrando pelo seu auxílio. Que todos esses irmãos que vieram ao nosso pensamento sejam amparados. E que agora cada um de nós possa pedir a manifestação das coisas justas de que necessita, do amparo material, espiritual e moral. É preciso lembrar que devemos saber pedir com sabedoria para que nos seja concedido apenas as aspirações justas que possam nos trazer progresso e bem, pois há situações, há coisas que queremos que apenas nos atrapalhariam a marcha da vida. Devemos lembrar que estamos plantados exatamente onde devemos florescer, com as nossas dificuldades, com os parentes, com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho que necessitamos para progredir. Nada realmente fica ao acaso. Tudo nos é proporcionado para que possamos bem exercitar o nosso livre-arbítrio. Peçamos também o amparo aos nossos líderes mundiais, aos nossos governantes, às nossas autoridades, os mais diversos níveis de governo. Que todos esses homens e mulheres que detêm o poder na Terra sejam intuídos pelo alto, restabeleçam e mantenham a paz no planeta, fazendo o melhor que possam pelos que mais precisam. Vibremos também pelos indivíduos que anonimamente fazem a caridade e não são manchetes dos jornais, pelos centros espíritas, pelas igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, ainda que nossa coragem seja vacilante. Que Jesus possa nos carregar nos momentos de dificuldade, nos sustentar
elevar os nossos sentimentos, os nossos corações ao seu ideal. E assim possamos adquirir aquela bravura da alma que o Evangelho tanto nos fala, de enfrentar todas as adversidades, sempre com fé no futuro, que dias melhores virão. E assim fazemos a nossa pequena parte na cocriação do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com os nossos esforços diários e incansáveis que fazemos para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Carol, Camila e depois Rubem. Eu faço. Kokubi jiso gengen shikai takama harani kamutama himo demasu kamurugi kamurumi no michikara mochite bansei to hito no miyo kamu amatsu suno mahikari o mikami harahido no kamutachi murumuru no sakagoto tamahi no chuchumi kigari o ba mahikari mote harahiki o me misogi tamaite kami no kono chikara yo migerase tamaito mosu koto no yoshio Kashikomi Momausu, Miyamoto Suma Hikarium Kem, Mamorita Mae Saki Haitamae, Miyamoto Suma Hikarium Kem, Mamorita Mae Saki Haitamae, Kannagara Tamahichi Haimase, Kannagara Tamahichi Haimase. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus. Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade, socorrei-nos em nossas necessidades, espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre foste tão amigo dele, inflamai o nosso coração de amor, sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Amém. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos. Jesus nos abençoe sempre. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Com Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém, Soninha. Boa noite.